Imagine uma enfermeira respeitada, perdendo tudo que construiu na vida por se casar com um homem que dormia nas ruas. Agora imagine descobrir que esse mesmo homem era um dos herdeiros mais ricos do mundo. Esta é uma história que vai mexer com todas as suas certezas sobre julgamento e amor verdadeiro. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Carla Santos ajustou o uniforme branco pela última vez antes de entrar no cartório. Aos 35 anos, ela havia construído uma carreira sólida como enfermeira no Hospital São Lucas, ganhando o respeito de colegas e pacientes. Mas naquele momento, vestida com seu melhor vestido azul, ela sabia que estava prestes a jogar toda a sua reputação pela janela. Ao seu lado, Rachid segurava uma pequena sacola plástica com todos os seus pertences. Suas roupas, embora limpas, eram claramente doadas. O terno marrom não servia direito em seus ombros e os sapatos estavam gastos demais para esconder de onde vieram. Ele havia se barbeado com cuidado naquela manhã, usando o banheiro público da Praça Central, onde costumava dormir, e seus cabelos negros estavam penteados com água. A família de Carla ocupava apenas 2 bancos no pequeno cartório. Sua mãe, Maria, chorava silenciosamente atrás de um lenço, enquanto seu pai, José, mantinha os braços cruzados e o rosto fechado. Eles haviam tentado de tudo para dissuadir a filha daquela loucura, desde súplicas emocionais até ameaças de deserdá-la. Nada funcionou. Do lado de Rachid, apenas a irmã Conceição estava presente. A religiosa havia conhecido o rapaz quando ele ajudava na distribuição de comida no albergue, e foi a única pessoa que não questionou a decisão de Carla. Ela segurava um buquê simples de margaridas, o único toque festivo da cerimônia. O juiz de paz, um homem de meia-idade chamado Dr. Augusto, tentava manter a formalidade da ocasião, mas era impossível ignorar a tensão no ar. Ele já havia presidido milhares de casamentos, mas nunca havia visto uma disparidade social tão gritante entre os noivos. Enquanto lia os votos padrão, seus olhos alternavam entre Carla, claramente uma mulher educada e bem-sucedida, e Rachid, que apesar da postura digna, carregava todas as marcas de quem havia dormido ao relento por muito tempo. 6 meses antes, Carla jamais imaginaria que estaria naquela situação. Ela conheceu Rachid na emergência do hospital, numa noite fria de inverno. Ele havia chegado inconsciente, trazido por outros moradores de rua que o encontraram com febre alta na praça. Pneumonia severa, diagnosticou o Dr. Henrique, seu chefe. Sem documentos, sem família conhecida, apenas algumas palavras em árabe murmuradas no delírio da febre. Carla se ofereceu para cuidar dele quando outros funcionários torceram o nariz. Havia algo diferente naquele homem. Mesmo delirante, ele agradecia em português cada cuidado, e seus olhos transmitiam uma gratidão profunda que ela raramente via nos pacientes. Quando a febre baixou e ele começou a se recuperar, Rachid demonstrou uma educação e gentileza que contrastavam totalmente com sua aparência. Durante os 10 dias de internação, Carla descobriu fragmentos da história dele. Rachid lembrava-se de ter chegado ao Brasil há 2 anos, mas suas memórias anteriores eram confusas e fragmentadas. Ele falava português com sotaque estrangeiro, misturando palavras em árabe que nem ele mesmo conseguia traduzir completamente. Não sabia explicar como havia perdido os documentos ou como havia parado nas ruas, apenas que acordou um dia num banco de praça sem lembrança clara de como havia chegado ali. O que mais impressionava Carla era a dignidade com que ele tratava a própria situação. Rachid ajudava outros pacientes quando possível,
Dividia sua comida com quem tinha menos e tratava todos os funcionários com respeito, desde os médicos até os faxineiros. Ele havia transformado um canto do quarto em um pequeno espaço organizado, dobrava suas roupas com cuidado militar e mantinha uma rotina de exercícios discretos todas as manhãs. Quando chegou o momento da alta médica, Carla sentiu um aperto no peito. Ela sabia que Rachid voltaria para as ruas, para os bancos da praça central onde dormia, para os banheiros públicos onde se lavava, para a vida incerta de quem dependia da caridade alheia para sobreviver. Contra todas as regras do hospital e os conselhos dos colegas, ela decidiu acompanhar sua recuperação. Nos meses seguintes, Carla passou a visitar Rachid regularmente. Levava comida, roupas limpas, medicamentos quando necessário. Eles conversavam por horas debaixo da marquise, onde ele costumava se abrigar da chuva. Rachid contava sobre os outros moradores de rua, sobre como havia aprendido a sobreviver nas ruas, sobre seus sonhos fragmentados que ele não conseguia decifrar completamente. Carla descobriu que ele falava 4 idiomas, tinha conhecimentos surpreendentes sobre história e geografia, e possuía uma sabedoria sobre a natureza humana que vinha da experiência de ter perdido tudo. Ele a fazia rir com histórias improváveis de sua vida na rua, a fazia pensar com reflexões profundas sobre a condição humana e a fazia sentir uma conexão que ela jamais havia experimentado em seus relacionamentos anteriores. Mas o que mais tocava o coração de Carla era a forma como Rachid a via. Para ele, ela não era apenas uma enfermeira fazendo caridade. Ele enxergava nela uma alma bondosa que havia escolhido ajudar não por obrigação, mas por amor ao próximo. Rachid a tratava como uma rainha, abrindo portas imaginárias, oferecendo flores silvestres que colhia nos canteiros da praça, protegendo-a dos olhares curiosos quando eles caminhavam juntos. No cartório, quando o juiz perguntou se ela aceitava Rachid como esposo, Carla olhou nos olhos do homem que havia escolhido amar. Ela via além das roupas doadas, além da sacola plástica, além do preconceito que o cercava. Via um homem que a amava com uma pureza que ela jamais havia encontrado em sua classe social, que a respeitava de uma forma que nenhum de seus pretendentes anteriores havia demonstrado. Mas ainda havia muito que ela não sabia sobre o homem com quem estava se casando. "Sim, eu aceito", respondeu Carla com voz firme, selando um destino que ninguém na sala conseguia compreender. O juiz declarou-os marido e mulher. E quando Rachid beijou sua esposa, alguns presentes desviaram o olhar, como se estivessem testemunhando algo indecente. A saída do cartório foi ainda mais constrangedora que a cerimônia. Maria Santos abraçou a filha com lágrimas nos olhos, sussurrando: "Filha, ainda dá tempo de voltar atrás. Pense no que está fazendo com sua vida." José Santos cumprimentou Rachid com um aperto de mão frio e formal, claramente fazendo um esforço para manter a compostura. Irmã Conceição foi a única que sorriu verdadeiramente, abençoando o casal com palavras de esperança. Do lado de fora, alguns curiosos haviam se reunido para ver o espetáculo que toda a cidade comentava há semanas. Celulares registravam o momento em que a respeitada enfermeira Carla Santos saía do cartório de mãos dadas com um homem visivelmente em situação de rua. As fotos circulariam pelas redes sociais antes mesmo do casal chegar em casa. Carla havia alugado um pequeno quarto numa pensão do centro da cidade. Era um espaço modesto, com uma cama de casal, um armário velho e um banheiro compartilhado no corredor. Para ela, que sempre havia morado na confortável casa dos pais, era uma grande mudança. Para Rachid, que dormia em bancos de praça há 2 anos, era um luxo inimaginável. "Obrigado", disse Rachid, sentando-se cuidadosamente na borda da cama, como se tivesse medo de sujá-la. "Obrigado por me dar uma chance de ser mais do que o mundo vê em mim." Carla sentou-se ao lado dele e segurou suas mãos calejadas. "Você não precisa me agradecer por amor, Rachid.
Casamento não é favor, é escolha. Naquela primeira noite como casal, eles conversaram até o amanhecer. Rashid contou sobre os pesadelos que o atormentavam, sonhos com palácios e pessoas falando em árabe, imagens de jardins exuberantes que ele não conseguia localizar em sua memória. Carla falou sobre seus medos, sobre a pressão que sentia da família e da sociedade, sobre como havia se apaixonado por sua bondade natural. Os primeiros dias de casamento foram uma lua de mel peculiar. Carla trabalhava seus plantões no hospital, enquanto Rashid organizava o pequeno quarto com uma precisão quase militar. Ele limpava tudo com cuidado obsessivo, organizava os poucos pertences do casal e sempre tinha comida quente esperando quando ela chegava do trabalho. Havia conseguido alguns trabalhos temporários carregando compras no mercado central, insistindo em contribuir para as despesas da casa. Mas o verdadeiro teste começou na segunda semana. No hospital, os comentários eram constantes. Carla perdeu completamente a cabeça, sussurravam os colegas. Aquele homem vai matá-la por dinheiro, profetizavam outros. Dr. Henrique a chamou em sua sala para uma conversa séria. Carla, você é uma excelente profissional, mas sua vida pessoal está afetando a imagem do hospital, disse ele, ajustando os óculos nervosamente. Os pacientes estão comentando, alguns até solicitaram transferência para outros enfermeiros. Preciso que você entenda a gravidade da situação. Dr. Henrique, minha vida pessoal não interfere na qualidade do meu trabalho, respondeu Carla, mantendo a voz calma. Continuo sendo a mesma enfermeira dedicada que sempre fui. Ninguém questiona sua competência, Carla. Mas você casou com um homem em situação de rua. Isso gera desconfiança. Como sabemos que ele não tem vícios? Como garantimos que não representa um risco? Carla sentiu uma mistura de raiva e tristeza. O senhor conhece Rashid? Já conversou com ele? Ou está julgando apenas pela aparência? Dr. Henrique suspirou. Olha, vou ser direto. A diretoria está pressionando. Ou você resolve essa situação, ou teremos que tomar medidas administrativas. Se você está gostando desta história até aqui, curta o vídeo e me conta nos comentários. Você faria o que ela fez nessa situação? Quero saber sua opinião sincera. Na mesma semana, a situação em casa também se complicou. José Santos apareceu na pensão numa tarde de quinta-feira, com uma proposta que ele achava irresistível. Filha, conversei com o Dr. Roberto, aquele advogado que frequenta nossa loja. Ele disse que pode conseguir a anulação do casamento alegando coação emocional ou algo assim, disse ele, olhando ao redor do pequeno quarto com desaprovação evidente. Você volta para casa, esquecemos essa loucura e tudo volta ao normal. Carla estava lavando louça numa pequena pia instalada no canto do quarto. Pai, eu não fui coagida. Casei porque quis, porque amo o Rashid. Amor? José revirou os olhos. Filha, isso não é amor. Isso é pena. Você está confundindo caridade com sentimento. Esse homem não tem nada a oferecer para você. Ele me oferece respeito, companheirismo, honestidade, respondeu Carla, enxugando as mãos. Coisas que eu nunca tive com os homens da nossa classe social. Respeito não paga conta, Carla. Companheirismo não põe comida na mesa. Você jogou fora toda a sua educação, toda a sua criação. Por quê? Para provar algum ponto? A discussão foi interrompida pela chegada de Rashid, que carregava 2 sacolas de compras. Ele cumprimentou José com educação, mas percebeu imediatamente a tensão no ar. Boa tarde, Sr. José. Espero que esteja bem. José mal respondeu ao cumprimento. Rashid, nada pessoal contra você, mas precisa entender que minha filha merece algo melhor na vida. Rashid colocou as compras sobre a pequena mesa e se virou para o sogro. Senhor José, eu entendo sua preocupação. Também tenho uma filha. Quer dizer, se eu tivesse uma filha, me preocuparia da mesma forma.
A hesitação na fala de Rashid não passou despercebida por Carla. Ele sempre tinha esses momentos, como se suas memórias fossem quebra-cabeças com peças faltando. Só quero que saiba que amo sua filha mais que minha própria vida, continuou Rashid. Sei que não posso oferecer luxos materiais agora, mas prometo cuidar dela com todo o amor que tenho. José observou Rashid com atenção. Havia algo na postura do rapaz, na forma como falava, que não combinava com um morador de rua comum. Mas ele afastou esses pensamentos rapidamente. Cuidar como? Com que dinheiro? Com que futuro? Com um trabalho honesto, senhor. Consegui um emprego fixo na construção civil. Vou começar semana que vem. Era verdade. Irmã Conceição havia indicado Rashid para um empreiteiro conhecido dela, e ele havia sido contratado como ajudante geral. O salário era modesto, mas representava estabilidade e dignidade. Depois que José foi embora, claramente insatisfeito com a conversa, Carla abraçou o marido. Obrigada por ter sido educado com ele. Ele é seu pai, Carla. Só está preocupado contigo. E você? Não se incomoda com a forma como minha família te trata? Rashid sorriu tristemente. Já enfrentei coisas piores na vida. Sei que não sou o genro que eles sonharam para você. Naquela noite, enquanto Carla dormia, Rashid permaneceu acordado olhando pela pequena janela do quarto. Fragmentos de memórias dançavam em sua mente como fantasmas. Palácios com colunas de mármore, homens de turbante falando em árabe, o cheiro de especiarias exóticas. Mas sempre que tentava focar nessas imagens, elas se dissolviam como névoa. Ele olhou para Carla, dormindo pacificamente ao seu lado. Ela havia sacrificado tanto por ele, enfrentando a família, os colegas de trabalho, toda a sociedade. Rashid sentia um peso enorme de responsabilidade. Precisava ser digno desse amor, precisava encontrar uma forma de dar a ela a vida que merecia. Se você está gostando dessa história, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. No final da segunda semana de casamento, a primeira grande crise chegou. Carla foi chamada novamente à sala do Dr. Henrique, mas desta vez a conversa foi bem diferente. Carla, recebi uma reclamação formal dos pais de uma paciente. Eles disseram que não se sentem seguros com você cuidando da filha deles, considerando suas associações pessoais. Associações pessoais. Seu marido, Carla. Eles acham que ele pode ter antecedentes criminais, vícios, doenças contagiosas. Estão exigindo que a transferência seja feita para outro enfermeiro. Carla sentiu o mundo girar ao seu redor. Dr. Henrique, isso é discriminação pura. Meu marido nunca fez nada para ninguém. Eu sei, Carla, mas é a percepção que importa. A diretoria tomou uma decisão. Você está suspensa por tempo indeterminado enquanto avaliamos a situação. A suspensão era um eufemismo para demissão disfarçada. Carla sabia que dificilmente voltaria a trabalhar naquele hospital. Quando chegou em casa e contou para Rashid, ele ficou devastado. É culpa minha, disse ele, caminhando nervosamente pelo pequeno quarto. Eu destruí sua carreira, sua relação com a família, sua vida. Rashid, pare com isso. Foi minha escolha. Uma escolha errada. Olha onde te trouxe. Você perdeu o emprego por minha causa. Eu perdi o emprego por causa do preconceito das pessoas, não por sua causa. Mas Rashid não conseguia se perdoar. Naquela noite, ele quase não conseguiu dormir. Enquanto olhava o teto rachado da pensão, uma determinação cresceu em seu peito. Ele precisava encontrar uma forma de reconquistar sua memória, descobrir quem realmente era. Talvez assim pudesse dar a Carla a vida que ela merecia.
Contudo, o que ele ainda não sabia era que sua verdadeira identidade estava muito mais próxima de ser revelada do que imaginava. A terceira semana de casamento trouxe desafios que testaram a força do relacionamento de Carla e Rashid de formas que eles não esperavam. Sem o salário do hospital, o casal dependia apenas do trabalho de Rashid na construção civil, que mal cobria o aluguel da pensão e as despesas básicas. Carla passou os dias procurando emprego em outros hospitais e clínicas da cidade, mas a notícia de seu casamento inusitado havia se espalhado rapidamente no meio médico. Nas entrevistas, os empregadores faziam perguntas sutis sobre sua estabilidade emocional e capacidade de julgamento. Alguns nem disfarçavam a discriminação, questionando diretamente sobre os riscos de ter um marido em situação de rua. Senhora Carla, entendemos sua situação, mas nossos pacientes são pessoas de classe média alta. Eles podem se sentir desconfortáveis, disse a diretora de uma clínica particular, ajustando os óculos com evidente constrangimento. Não é nada pessoal, você entende? Carla entendia perfeitamente. Era tudo pessoal. Era sobre preconceito, sobre classe social, sobre como a sociedade julgava o amor quando ele não seguia as regras estabelecidas. Enquanto isso, Rashid trabalhava 10 horas por dia carregando sacos de cimento e misturando argamassa. Seus colegas de obra eram mais diretos em seus comentários. Cara, você deu sorte de encontrar uma enfermeira, brincavam durante o almoço. Agora é só não estragar tudo. Mas Rashid percebia que por trás das brincadeiras havia genuína curiosidade sobre como alguém como ele havia conquistado uma mulher como Carla. Foi durante uma dessas conversas de almoço que algo estranho aconteceu. Um dos trabalhadores, chamado Miguel, estava mostrando fotos no celular de uma viagem que havia feito ao Marrocos. Quando Rashid viu as imagens dos palácios e mesquitas, ele teve uma reação física intensa. Suas mãos começaram a tremer, e fragmentos de memórias mais nítidas invadiram sua mente. Você já esteve lá? Perguntou Miguel, notando a reação de Rashid. Eu não sei, talvez, respondeu Rashid, massageando as têmporas onde uma dor de cabeça súbita havia começado. Como assim, talvez? Ou foi ou não foi? Rashid não conseguiu responder. As imagens no celular haviam despertado algo em sua memória, mas ainda estava tudo confuso, como assistir a um filme com a tela embaçada. Naquela noite, ele contou para Carla sobre o episódio. Ela sugeriu que procurassem ajuda médica para investigar sua amnésia, mas eles não tinham dinheiro para consultas particulares, e o sistema público tinha filas de espera de meses. Talvez devêssemos procurar o consulado dos países árabes, sugeriu Carla. Se você realmente é de lá, eles podem ter informações. E se descobrirmos que tenho família em outro país? E se eles me levarem embora de você? Carla segurou o rosto de Rashid entre as mãos. Se você tem família, eles têm o direito de saber que você está vivo. E se você tem uma vida anterior, precisa recuperá-la. Minha vida é aqui, com você. Rashid, você não pode fugir de quem você é para sempre. Mas a conversa foi interrompida por batidas urgentes na porta. Era quase meia-noite e visitas naquele horário eram incomuns. Carla abriu a porta e se deparou com sua mãe, Maria, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Filha, preciso falar contigo, disse Maria olhando nervosamente para Rashid. É sobre seu pai. José Santos havia sofrido um infarto durante o jantar. Estava internado na UTI do Hospital São Lucas, o mesmo onde Carla trabalhava até recentemente. Maria havia vindo buscar a filha, esquecendo momentaneamente todo o conflito familiar das últimas semanas. No hospital, Carla encontrou uma situação devastadora. Seu pai estava sedado, conectado a diversos aparelhos, e os médicos eram cautelosos quanto ao prognóstico. Dr. Henrique, seu antigo chefe, veio falar com ela. Carla, sinto muito pela situação do seu pai. Sei que as coisas entre nós ficaram complicadas, mas ele está recebendo o melhor tratamento possível.
Obrigada, doutor. Posso ficar com ele? Doutor Henrique hesitou. Oficialmente, você não faz mais parte da equipe, mas como família, claro que pode visitá-lo nos horários permitidos. Carla passou a próxima semana praticamente morando no hospital. Rachid a acompanhava sempre que possível, ficando na sala de espera enquanto ela visitava o pai. A situação criou uma trégua não declarada na família. Maria estava tão preocupada com o marido que parou de criticar as escolhas da filha. Foi durante uma dessas vigílias que algo importante aconteceu. Um homem de meia idade, vestindo um terno elegante, se aproximou de Rachid na sala de espera. "Com licença, você é Rachid?" perguntou o homem em português com sotaque árabe. Rachid ergueu os olhos, surpreso. "Sim, sou eu. Posso ajudá-lo?" O homem estudou o rosto de Rachid com atenção, como se estivesse comparando com algo em sua memória. "Meu nome é Ahmad Qassem. Sou do consulado da Arábia Saudita. Recebi informações sobre você." O coração de Rachid acelerou. "Informações? Que tipo de informações?" "Estamos procurando por alguém que desapareceu há 2 anos. A descrição bate com a sua. Homem jovem, falante de árabe, possivelmente vítima de amnésia após um acidente." Carla havia chegado da visita ao pai justamente naquele momento e ouviu a conversa. Ela se aproximou com o coração apertado, sabendo que aquele podia ser o momento que mudaria tudo. "Este é minha esposa, Carla", disse Rachid, apresentando-a. Ahmad cumprimentou Carla educadamente e depois se voltou novamente para Rachid. "Gostaria que você viesse comigo ao consulado amanhã. Temos algumas perguntas a fazer e talvez possamos ajudar a recuperar sua memória." Naquela noite, Carla e Rachid mal conseguiram dormir. Ambos sabiam que o encontro no consulado poderia revelar verdades que mudariam suas vidas para sempre. "E se descobrirmos que você é casado?" perguntou Carla, vocalizando um dos medos que a atormentavam. "Então enfrentaremos isso juntos", respondeu Rachid. "Independente do meu passado, meu presente é você." Mas ambos sabiam que a vida raramente era tão simples quanto gostariam. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em "Valeu demais" para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. No dia seguinte, Carla acompanhou Rachid ao consulado. O prédio era imponente, com arquitetura que remetia ao Oriente Médio e seguranças discretos na entrada. Ahmad os recebeu em uma sala elegante, decorada com tapetes persas e objetos de arte árabe. "Rachid, vou mostrar algumas fotos para você. Quero que me diga se reconhece alguma coisa", disse Ahmad, abrindo uma pasta. As primeiras fotos eram de paisagens, palácios, jardins, cidades. Rachid sentia uma familiaridade estranha, mas nada definitivo. Então Ahmad mostrou fotos de pessoas. Na terceira foto, Rachid teve uma reação física forte. Suas mãos tremeram e ele levou a mão à cabeça. Eu conheço essa pessoa", disse ele, olhando para a foto de um homem idoso de barba branca. "Quem é ele para você? Eu não sei explicar, mas conheço esse rosto." Ahmad e Carla trocaram olhares. Era evidente que Rachid tinha alguma conexão com as imagens. "Rachid, preciso que você seja sincero comigo. Você se lembra de alguma coisa sobre sua família? Sobre onde nasceu?" Rachid fechou os olhos e tentou se concentrar. "Às vezes sonho com uma casa muito grande. Há jardins com flores que nunca vi no Brasil. E vozes falando em árabe, mas de uma forma diferente da que eu falo." "Diferente como?" "Mais formal, como se fosse uma linguagem especial." Ahmad fez algumas anotações e depois olhou diretamente para Rachid. "Vou ser direto com você. Acreditamos que você pode ser membro de uma família real que desapareceu após um acidente de carro na fronteira entre Brasil e Argentina há 2 anos. Carla sentiu o mundo girar ao seu redor.
Família real? Família real, confirmou Ahmad. Se nossas suspeitas estiverem corretas, Rashid pode ser o príncipe Rashid al-Zahra, herdeiro de uma das maiores fortunas petrolíferas do mundo. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Rashid olhou para Carla, que estava pálida como papel. A mulher que havia se casado com um mendigo estava descobrindo que talvez tivesse se casado com um príncipe. Isso é impossível, murmurou Rashid. Eu durmo em bancos de praça. Eu peço comida na rua. Amnésia pode fazer isso com uma pessoa, explicou Ahmad. Especialmente após trauma físico e emocional severo, você pode ter perdido completamente a noção de quem era. Como podemos ter certeza? Perguntou Carla, ainda tentando processar a informação. Exame de DNA. Temos amostras da família real. Se Rashid realmente for quem pensamos que é, o resultado será conclusivo. Rashid olhou para as mãos calejadas pelo trabalho na construção civil. A ideia de ser um príncipe parecia tão absurda quanto alguém dizer que ele podia voar. E se for verdade, o que acontece conosco? Perguntou ele, segurando a mão de Carla. Isso depende de vocês, respondeu Ahmad. Mas posso dizer que a família real está desesperada para encontrá-lo. Eles nunca pararam de procurar. Carla e Rashid saíram do consulado em silêncio total. A possibilidade de que ele fosse realeza mudava tudo. Se fosse verdade, sua história de amor seria ainda mais surreal do que já era. Mas eles ainda não sabiam que a verdade estava muito mais próxima de ser revelada e que em poucos dias toda a cidade que havia rido deles estaria pedindo perdão. O exame de DNA foi coletado no dia seguinte ao encontro no consulado. Ahmad explicou que os resultados levariam 72 horas para ficarem prontos, e durante esse período, Carla e Rashid viveram em uma ansiedade quase insuportável. Eles evitavam falar sobre as possíveis implicações, mas ambos sabiam que suas vidas poderiam mudar completamente. Durante esses 3 dias, a rotina continuou aparentemente normal. Rashid ia trabalhar na construção civil. Carla continuava procurando emprego e visitando o pai no hospital. José Santos estava se recuperando bem do infarto, e os médicos eram otimistas quanto ao prognóstico. A melhora na saúde do pai trouxe algum alívio para Carla, mas não diminuiu a tensão sobre o que descobririam sobre Rashid. Na construção, os colegas de trabalho notaram que Rashid estava mais quieto que o normal. Cara, você está estranho esses dias, comentou Miguel durante o intervalo. Tudo bem em casa? Só questões familiares, respondeu Rashid, sem entrar em detalhes. Como poderia explicar que talvez descobrisse ser um príncipe? A própria ideia ainda parecia absurda para ele. Rashid olhava para suas mãos sujas de argamassa e cimento, para suas roupas simples de trabalhador, e não conseguia conectar essa realidade com palácios e riqueza. Carla, por sua vez, lutava com sentimentos contraditórios. Parte dela torcia para que Rashid realmente fosse o príncipe desaparecido, pois isso significaria que ele recuperaria sua identidade e sua família. Mas outra parte tinha medo do que isso significaria para eles. Um príncipe herdeiro de bilhões teria obrigações que ela não podia compreender. Ele ainda a amaria da mesma forma? Ainda quereria uma vida simples com uma enfermeira brasileira? No segundo dia de espera, aconteceu algo que testou ainda mais a resistência do casal. Carla estava no hospital visitando o pai quando cruzou com algumas antigas colegas de trabalho no corredor. Oi, Carla, disse Fernanda, uma enfermeira com quem ela havia trabalhado por 5 anos. Como você está? Bem, obrigada. Vim visitar meu pai. Soube do infarto dele. Sinto muito. Fernanda hesitou antes de continuar. E como estão as coisas em casa? Carla percebeu o tom cauteloso da pergunta. Estão bem. Rashid tem sido um grande apoio neste momento difícil. Que bom, disse Fernanda, claramente desconfortável.
Olha, Carla, as pessoas aqui no hospital estão comentando muito sobre você. Alguns dizem que você pode estar em perigo. Outros acham que você está passando por algum tipo de crise emocional. E você? O que acha? Fernanda baixou a voz. Eu acho que você sempre foi uma das pessoas mais sensatas que conheci. Se você fez essa escolha, deve ter seus motivos. Mas não posso negar que me preocupo com você. A conversa foi interrompida pela chegada de Dr. Henrique, que cumprimentou Carla formalmente antes de se dirigir a Fernanda para discutir questões de trabalho. A mensagem estava clara. Carla não era mais bem-vinda naquele ambiente profissional. Quando ela voltou para casa, encontrou Rachid organizando os poucos pertences que tinham. Ele havia lavado e passado todas as roupas, limpado o quarto da pensão e preparado o jantar com ingredientes simples, mas bem apresentados. Você não precisava fazer tudo isso, disse Carla, tocada pela atenção aos detalhes. Quero cuidar de você da melhor forma que posso, respondeu ele. Independente do que descobrirmos sobre mim, você merece ser tratada como uma rainha. Carla abraçou o marido, sentindo uma mistura de amor e medo. Se ele realmente fosse um príncipe, essa humildade e simplicidade permaneceriam? Na manhã do terceiro dia, Ahmad ligou cedo. Rachid, preciso que vocês venham ao consulado. Os resultados chegaram. O trajeto até o consulado foi feito em silêncio. Carla e Rachid caminharam de mãos dadas pelas ruas da cidade, passando pelos mesmos lugares onde ele havia dormido, pedido comida, sobrevivido nos últimos 2 anos. Ambos sabiam que aquela caminhada poderia ser a última que fariam como um casal comum. No consulado, Ahmad os recebeu com uma expressão séria. Havia outras pessoas na sala. Uma mulher elegante vestindo roupas tradicionais árabes e um homem mais jovem de terno caro. Rachid, Carla, gostaria de apresentar vocês à Sultana Amina al-Zahra e ao príncipe Hassan al-Zahra, disse Ahmad formalmente. Carla sentiu as pernas fraquejarem. A presença daquelas pessoas confirmava o que ela já sabia no coração. Os resultados do DNA eram positivos. Rachid olhou para os 2 visitantes com uma expressão confusa. Havia algo familiar nos rostos deles, mas ainda não conseguia conectar completamente as memórias. Meu filho, disse a Sultana Amina em árabe, com lágrimas nos olhos. Depois repetiu em português. Meu filho, finalmente encontramos você. Irmão, disse Hassan, aproximando-se lentamente. Procuramos por você durante 2 anos. Nunca paramos de acreditar que estava vivo. Ahmad mostrou os resultados do exame. O DNA confirma com 99,9% de certeza. Rachid, você é realmente o príncipe Rachid al-Zahra, herdeiro do trono da Arábia Zahratina. O silêncio na sala foi quebrado pelo som de Carla, tentando controlar a respiração. A realidade havia se tornado muito mais surreal do que ela poderia imaginar. Seu marido não era apenas um príncipe, mas um herdeiro de trono. Rachid olhou para a mãe e o irmão, depois para Carla. Fragmentos de memórias começaram a se conectar como peças de um quebra-cabeça. O rosto da Sultana Amina despertou lembranças de uma mulher que o abraçava quando criança. Hassan trouxe à tona memórias de brincadeiras nos jardins do palácio. Eu me lembro, murmurou Rachid, levando as mãos à cabeça. Eu me lembro do Jardim das Rosas, do professor de história que falava muito rápido, da sua marca de nascença no braço esquerdo, Hassan. Hassan sorriu e arregaçou a manga, mostrando uma pequena marca de nascença. Você sempre dizia que parecia um mapa do nosso país. As memórias voltaram como uma avalanche. Rachid lembrou-se do acidente de carro na estrada entre Argentina e Brasil, quando viajava incógnito para conhecer o país. Lembrou-se de acordar num hospital público sem documentos, confuso e desorientado. Lembrou-se de vagar pelas ruas por semanas antes de perder completamente a noção de quem era. O acidente
disse ele. Eu estava indo para São Paulo. Queria conhecer o Brasil antes de assumir mais responsabilidades no reino. Nós procuramos por você em todos os hospitais, todas as delegacias, explicou Hassan. Mas você havia desaparecido completamente. Sultana Amina se aproximou de Carla. E você é a mulher que cuidou do meu filho. Carla não conseguiu responder. Estava processando o fato de que havia se casado com um príncipe herdeiro sem saber. Mãe, disse Rashid, Carla é minha esposa. Ela me salvou quando eu não tinha nada, quando nem eu mesmo sabia quem era. A sultana estudou Carla com atenção. Havia curiosidade em seus olhos, mas também uma nobreza natural que impressionou a enfermeira brasileira. Ela salvou você? Perguntou a sultana. Quando eu estava doente, sem memória, vivendo nas ruas, ela me amou sem saber quem eu era. Casou comigo quando toda a cidade ria dela por escolher um mendigo. Hassan e a sultana trocaram olhares. A situação era complexa. Na cultura deles, casamentos reais seguiam protocolos específicos, mas eles também reconheciam a dívida que tinham com a mulher que havia cuidado de Rashid. Você se casou com meu irmão por amor? Perguntou Hassan diretamente a Carla. Carla finalmente encontrou sua voz. Sim, eu me casei com ele porque o amava. Não sabia nada sobre títulos ou riqueza. Conheci um homem bom que dormia nas ruas e decidi que queria passar minha vida com ele. A sultana se aproximou mais. E agora? Agora que sabe quem ele realmente é? Agora sei que o homem que amo tem uma família que o ama também. E que tem uma vida que eu nunca poderei compreender completamente. Rashid interveio. Mãe, Hassan, eu amo esta mulher. Ela me deu uma nova vida quando eu não tinha nada. Filho, disse a sultana gentilmente, você tem responsabilidades. Nosso povo precisa de você. Há decisões importantes esperando por sua volta. E eu voltarei. Mas Carla vem comigo. Ahmad havia permanecido calado durante toda a conversa familiar, mas agora se manifestou. Talvez devêssemos discutir os aspectos práticos dessa situação. Rashid, você tem uma fortuna pessoal avaliada em bilhões de dólares. Tem propriedades em vários países. E, mais importante, tem obrigações dinásticas. A realidade das palavras de Ahmad atingiu Carla como um soco. Bilhões de dólares. Ela havia se casado com um dos homens mais ricos do mundo sem saber. Quero ver os papéis, disse Rashid. Quero entender exatamente qual é minha situação. Durante as 2 horas seguintes, Ahmad e Hassan explicaram a complexa situação financeira e política de Rashid. Ele não era apenas um príncipe, mas o principal herdeiro de um reino rico em petróleo. Sua ausência havia criado instabilidade política e sua volta era urgentemente necessária. Há outros membros da família que questionam sua sucessão devido ao desaparecimento, explicou Hassan. Você precisa voltar para consolidar sua posição. E quanto tempo isso levaria? Perguntou Carla. No mínimo 6 meses para resolver as questões dinásticas mais urgentes, respondeu a sultana. Carla sentiu o coração apertar. 6 meses em um reino árabe, em um mundo completamente diferente do seu. Seria aceita lá? Conseguiria se adaptar? Você não precisa decidir agora, disse Rashid, percebendo a angústia da esposa. Podemos conversar em casa. Mas antes que pudessem sair, Hassan fez uma pergunta que mudou tudo. Irmão, você quer que eu cuide dos arranjos para o seu retorno? Posso ter um jato particular aqui em 48 horas. A menção do jato particular fez a realidade atingir Carla com força total. Seu marido não era apenas rico, ele era extraordinariamente poderoso. Jatos particulares, palácios, bilhões de dólares. Ela havia se casado com um homem que vivia em um mundo que ela nem conseguia imaginar. 48 horas? Repetiu ela. O reino
precisa dele urgentemente, explicou a sultana. Mas entendemos que esta é uma situação delicada para vocês dois. Carla e Rashid saíram do consulado atordoados. Caminharam pelas ruas da cidade em silêncio absoluto, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à pensão, sentaram-se na pequena cama e finalmente conversaram. "Como você está se sentindo?" perguntou Carla. "Confuso. É como se duas vidas diferentes estivessem se chocando na minha cabeça. Me lembro do palácio, dos jardins, das responsabilidades, mas também me lembro de dormir neste banco da praça, de você me trazendo comida, de como você me amou quando eu não tinha nada. E agora?" Rashid segurou as mãos de Carla. "Agora eu sei que você realmente me ama. Quando me casou, eu era literalmente um mendigo. Não havia nada para você ganhar, exceto o meu amor. Isso é o tipo de amor que a maioria das pessoas nunca encontra. Mas você tem obrigações, Rashid. Tem um povo que precisa de você. E tem uma esposa que precisa de mim também." Carla levantou-se e caminhou até a pequena janela. Lá fora, podia ver a praça onde Rashid costumava dormir, o mercado onde ele trabalhava carregando compras, o hospital onde eles se conheceram. Toda aquela vida simples que haviam construído juntos estava prestes a mudar para sempre. "Carla", disse Rashid, aproximando-se dela, "você toparia vir comigo? Não será fácil. Será um mundo muito diferente. Mas eu não consigo imaginar minha vida sem você." Antes que ela pudesse responder, ouviram batidas urgentes na porta. Era quase 10 da noite, e visitas naquele horário eram raras. Carla abriu a porta e se deparou com sua mãe, mas desta vez Maria não estava sozinha. Dr. Henrique e 3 outras pessoas que ela não conhecia estavam com ela. "Filha", disse Maria, "precisamos conversar. Estas pessoas vieram me procurar. Dizem que é sobre seu marido." Dr. Henrique deu um passo à frente. "Carla, recebi uma ligação muito estranha hoje. Alguém do consulado da Arábia Saudita perguntou sobre você e Rashid. Disse que era uma questão de segurança nacional." Uma das pessoas desconhecidas se identificou. "Sou o agente Silva, da Polícia Federal. Precisamos falar com vocês sobre a verdadeira identidade do Sr. Rashid." Carla e Rashid se entreolharam. A notícia estava vazando. Em poucas horas, toda a cidade saberia a verdade sobre quem ele realmente era. Mas o que eles não sabiam era que a revelação pública da identidade de Rashid criaria uma reviravolta que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O agente Silva entrou no pequeno quarto da pensão com a autoridade de quem estava acostumado a lidar com situações complexas. Seu olhar experiente percorreu o ambiente modesto, registrando cada detalhe da vida simples que o casal havia construído. "Senhor Rashid, senhora Carla, esta é uma questão de segurança nacional e internacional", disse ele, mostrando sua identificação. "Vocês estão envolvidos em uma situação que vai muito além do que imaginam." Maria Santos permanecia na porta, visivelmente nervosa. "Filha, eu não entendo nada do que está acontecendo. Estes homens apareceram na minha casa perguntando sobre vocês." Dr. Henrique se aproximou de Carla. "Carla, eles me disseram que Rashid pode ser uma pessoa muito importante." "É verdade?" Antes que Carla pudesse responder, Rashid deu um passo à frente. Algo havia mudado em sua postura desde que recuperara as memórias. Havia uma autoridade natural que não existia quando ele era apenas um homem sem passado. "Agente Silva, suponho que já tenham as informações que precisam sobre minha identidade", disse Rashid com uma calma impressionante. De fato, Príncipe Rashid al-Zahra, herdeiro do trono da Arábia Zahratina. Seu desaparecimento causou uma crise diplomática internacional. Vários países enviaram equipes de busca ao Brasil. Maria Santos deixou escapar um gemido de surpresa. "Príncipe, Carla, o que está acontecendo?" "Mãe,
É uma longa história, disse Carla, ainda processando como explicar a situação para a família. O agente Silva continuou. O que nos preocupa é a exposição mediática que isso pode gerar. Um príncipe árabe vivendo como mendigo no Brasil, casado com uma enfermeira brasileira. Esta é exatamente o tipo de história que a imprensa internacional vai querer explorar. Dr. Henrique olhava para Rashid com uma expressão de choque total. Você realmente é um príncipe? Um príncipe de verdade? Sou, confirmou Rashid. Mas isso não muda o fato de que Carla me salvou quando eu não tinha nada. Ela é minha esposa, independente do meu título. Senhor príncipe, disse o agente Silva, o consulado nos informou que sua família quer levá-lo de volta ao seu país. Isso é verdade? Eles querem que eu volte, sim. Tenho responsabilidades que abandonei involuntariamente. E a senhora Carla? Qual é a situação dela neste contexto? Carla finalmente encontrou sua voz. Eu sou a esposa dele. Nos casamos legalmente, independente de eu saber ou não sobre sua identidade real. Um dos homens que acompanhavam o agente se manifestou pela primeira vez. Sou o Dr. Marcos, do Itamaraty. Esta situação tem implicações diplomáticas complexas. O casamento entre um herdeiro real e uma cidadã brasileira pode afetar as relações entre os dois países. Maria Santos se aproximou da filha. Carla, filha, eu não entendo nada disso. Você realmente se casou com um príncipe? Eu me casei com Rashid, mãe. Na época, ele estava vivendo nas ruas sem memória. Não sabia quem era. Mas agora ele sabe, interveio o Dr. Henrique. E isso muda tudo, não é? Rashid se posicionou ao lado de Carla. Dr. Henrique, com todo respeito, isso não muda meus sentimentos pela minha esposa. Ela me amou quando eu não tinha absolutamente nada para oferecer. O agente Silva consultou suas anotações. Príncipe Rashid, seus familiares mencionaram que pretendem levá-lo de volta ao seu país em 48 horas. Isso é correto? É uma possibilidade que estamos considerando. E a senhora Carla pretende acompanhá-lo? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Todos os olhos se voltaram para Carla, esperando uma resposta que ela ainda não tinha certeza se podia dar. Ainda estamos discutindo os detalhes, respondeu ela. Dr. Marcos, do Itamaraty, se manifestou novamente. Senhora Carla, preciso informá-la de que, como esposa de um membro da realeza estrangeira, sua situação legal pode ser complicada. Há protocolos diplomáticos específicos que devem ser seguidos. Que tipo de protocolos? Perguntou Rashid, com um tom mais firme. Bem, tecnicamente, como esposa de um príncipe herdeiro, ela pode ser considerada membro da realeza por associação. Isso lhe daria imunidade diplomática, mas também a sujeitaria às leis do seu país. E Maria Santos interveio. Espera aí, vocês estão dizendo que minha filha pode virar princesa? Se o casamento for reconhecido pelo reino de Zaratina, sim, confirmou o Dr. Marcos. O silêncio no pequeno quarto foi ensurdecedor. A realidade da situação estava finalmente se cristalizando para todos os presentes. Dr. Henrique foi o primeiro a quebrar o silêncio. Carla, eu devo um pedido de desculpas. Quando soube da sua situação matrimonial, agi de forma precipitada. Se soubesse que ele era rico, teria me tratado diferente, completou Carla com uma pitada de amargura na voz. Não é isso. É que, bem, a situação é muito mais complexa do que parecia. Rashid interviu com firmeza. Dr. Henrique, com todo respeito, a única coisa que mudou foi que agora vocês sabem minha origem. Eu continuo sendo a mesma pessoa que Carla escolheu amar quando eu dormia em bancos de praça. O agente Silva consultou o relógio. Olhem, precisamos resolver algumas questões práticas urgentes. A imprensa ainda não descobriu a história, mas isso é questão de tempo. Recomendo que vocês tomem uma decisão rápida sobre como querem proceder. Que tipo de decisão? Perguntou Carla.
se vão ou não viajar para o reino. Se vocês ficarem no Brasil, será impossível manter o segredo por muito tempo. Se forem, pelo menos estarão em território controlado. Maria Santos agarrou o braço da filha. Filha, você não pode ir para um país árabe. É muito perigoso para uma mulher brasileira. Rachid se dirigiu diretamente à sogra. Senhora Maria, entendo sua preocupação, mas meu país não é perigoso. É uma monarquia moderna e Carla seria tratada com todo o respeito devido à esposa de um príncipe. Mas ela não fala a língua, não conhece os costumes. Ela terá todo o suporte necessário para se adaptar. Doutor, Henrique fez uma pergunta que estava na mente de todos. Príncipe Rachid, posso perguntar qual é exatamente sua situação financeira? Rachid hesitou antes de responder. Minha fortuna pessoal está avaliada em aproximadamente 3 bilhões de dólares. Isso sem contar as propriedades da família e os recursos do reino. O número caiu como uma bomba no pequeno quarto. Maria Santos precisou se sentar na cama para não desmaiar. 3 bilhões? Repetiu o Dr. Henrique incrédulo. Dólares americanos, confirmou Rachid. Carla olhou ao redor do quarto simples, onde haviam passado as primeiras semanas de casamento. A ironia da situação era quase surreal. Eles haviam vivido com menos de R$ 1.000 por mês, dividindo um quarto de pensão, enquanto Rachid tinha acesso a uma fortuna inimaginável. Por que você não tentou recuperar sua identidade antes? Perguntou o Dr. Henrique. Porque eu não me lembrava de nada. E quando comecei a ter fragmentos de memória, tinha medo de descobrir que tinha uma vida que me afastaria de Carla. O agente Silva recebeu uma ligação e se afastou para atender. Quando voltou, sua expressão era séria. Temos um problema. Um jornalista de São Paulo está investigando a história. Alguém do hospital vazou informações sobre o casamento inusitado. E agora ele está tentando conectar os pontos. Quanto tempo temos? Perguntou Rachid. Talvez até amanhã de manhã. Depois disso, a história vai estourar na mídia nacional. Carla sentiu uma tontura. Em menos de 24 horas, sua vida privada seria exposta para todo o país. A enfermeira que se casou com um mendigo que era príncipe seria manchete em todos os jornais. Preciso de um tempo para pensar, disse ela. Carla, não temos muito tempo, pressionou o agente Silva. 10 minutos. Só preciso de 10 minutos sozinha com meu marido. Todos saíram do quarto, deixando Carla e Rachid sozinhos. Eles se sentaram na cama e ficaram em silêncio por alguns instantes. Carla, eu sei que é muito para processar. 3 bilhões de dólares, Rachid. Você tem 3 bilhões de dólares. Eu tenho você. O dinheiro sempre esteve lá, mas você escolheu me amar quando eu não tinha nada. Mas agora você tem tudo. Tem família, responsabilidades, um reino inteiro esperando por você. E tenho uma esposa que me deu a vida de volta. Carla olhou pela janela novamente. Lá fora, a vida da cidade continuava normal. As pessoas não sabiam que ali, naquele pequeno quarto, estava acontecendo uma conversa que mudaria tudo. Se eu for com você, isso significa deixar meu país, minha família, minha profissão, tudo o que conheço. Se você não vier comigo, significa que eu vou ter que escolher entre meu dever e minha felicidade. E qual seria sua escolha? Rachid não hesitou. Você. Sempre você. Mesmo que isso signifique abdicar do trono? Carla, um reino sem amor é apenas poder vazio. Uma vida sem você seria apenas existência. Naquele momento, Carla soube que sua decisão estava tomada. Não porque ele era príncipe, não pelo dinheiro, mas porque o homem que ela havia amado quando ele era um mendigo era o mesmo homem que estava disposto a abdicar de um reino por ela. Está bem, disse ela. Vamos para seu país. Rachid a abraçou com uma mistura de alívio e amor. Você tem certeza? Tenho certeza de que te amo. O resto nós descobrimos juntos.
Quando abriram a porta para chamar os outros de volta, Carla já havia tomado a decisão mais importante de sua vida. Mas ela ainda não sabia que as consequências dessa escolha seriam muito maiores do que imaginava, porque em menos de 24 horas, toda a cidade que havia rido dela estaria descobrindo que ela havia se tornado uma das mulheres mais ricas do mundo. A notícia vazou antes do amanhecer. Carla foi acordada pelo toque insistente do celular às 5:30 da manhã. Era Fernanda, sua antiga colega do hospital, ligando em pânico. "Carla, você viu as notícias? Está na primeira página de todos os jornais online." Ainda sonolenta, Carla pegou o celular e acessou os sites de notícias. O que viu a deixou completamente desperta. Enfermeira brasileira casa com príncipe árabe, que vivia como mendigo, era a manchete principal do maior portal de notícias do país. "Rashid, acorde", disse ela balançando o marido. A história vazou. Eles passaram os próximos minutos lendo as matérias que se multiplicavam a cada atualização. Alguns jornais focavam no aspecto romântico da história, outros na riqueza envolvida. E alguns já especulavam sobre as implicações diplomáticas do caso. O telefone do quarto tocou. Era Ahmad, do consulado. "Rashid, vocês viram as notícias? Preciso que saiam daí imediatamente. Já temos jornalistas se dirigindo para a pensão." Como se para confirmar as palavras de Ahmad, eles ouviram vozes do lado de fora. Carla se aproximou da janela e viu 3 vans de televisão estacionadas na rua, com repórteres se preparando para as transmissões ao vivo. "Meu Deus!" murmurou ela. "Eles já estão aqui." Rashid levantou-se e começou a juntar os poucos pertences que tinham. "Precisamos sair agora. Ahmad está mandando um carro buscar a gente." 20 minutos depois, um carro oficial do consulado chegou pelos fundos da pensão. O motorista os levou por uma rota alternativa até uma casa segura que o consulado mantinha para emergências diplomáticas. Durante o trajeto, Carla viu as bancas de jornal com sua foto estampada nas capas das revistas semanais que haviam produzido edições especiais Express. Na casa segura, eles encontraram a sultana Amina e Hassan em uma reunião urgente com diplomatas brasileiros e árabes. A situação havia se tornado uma questão de Estado. "Filho", disse a sultana ao ver Rashid, "precisamos acelerar nossos planos. A exposição mediática está tornando sua permanência aqui insustentável." Dr. Marcos, do Itamaraty, estava presente novamente. "Príncipe Rashid, o Ministério das Relações Exteriores recebeu ligações de dezenas de veículos de imprensa internacionais. A CNN, BBC, Al Jazeera, todos querem cobrir a história. O jato particular está chegando em 6 horas, informou Hassan. Recomendamos que vocês embarquem o mais rápido possível. Carla sentiu uma vertigem. 6 horas. Em 6 horas, estaria voando para um país que mal conseguia localizar no mapa. E minha família? Perguntou ela. Meu pai ainda está se recuperando do infarto. Já conversamos com seus pais, disse Ahmad. Eles podem visitar vocês no reino sempre que quiserem, e você pode voltar ao Brasil quando desejar. Naquele momento, uma assistente entrou na sala com um tablet. Sultana, precisam ver isso. Era uma transmissão ao vivo da TV Globo. O repórter estava na frente do Hospital São Lucas, entrevistando pessoas sobre a história de Carla e Rashid. O que as pessoas aqui no hospital acham dessa história surpreendente? Perguntava o repórter. A primeira entrevistada era uma paciente idosa. Eu sempre soube que aquela enfermeira era especial. Ela cuidava de todo mundo com tanto carinho. Se ela viu algo bom naquele rapaz, é porque realmente havia. Mas a próxima entrevista foi diferente. Era Dr. Henrique, visivelmente desconfortável. Doutor, o senhor era o chefe da enfermeira Carla. Como avalia a situação? Bem, é uma situação complexa. Nós não tínhamos conhecimento da verdadeira identidade do marido dela.
Se soubéssemos, obviamente a situação teria sido tratada de forma diferente. Carla sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Se soubéssemos, como se o amor dela por Rashid só fosse válido depois de descobrirem que ele era rico. A transmissão continuou com mais entrevistas. Alguns ex-pacientes de Carla falavam maravilhas dela. Outros moradores de rua que conheciam Rashid contavam como ele sempre dividia comida e ajudava quem precisava. Mas também havia vozes críticas, pessoas que insinuavam que Carla sabia de alguma coisa e havia se casado por interesse. "Desliguem isso", pediu Carla. Não conseguia mais ouvir. A sultana Amina se aproximou dela. "Minha filha, sei que é difícil ver sua vida sendo exposta dessa forma, mas no nosso país você será protegida de toda essa especulação. E se eu não me adaptar? E se eu não conseguir viver nesse mundo? Então encontraremos uma solução. Mas primeiro, dê uma chance para você mesma." Hassan mostrou algumas fotos no tablet. "Carla, este será seu novo lar." As imagens mostravam um palácio que parecia saído de um conto de fadas. Jardins imensos, fontes de mármore, quartos maiores que a casa inteira dos pais de Carla. "É muito bonito", disse ela, mas sua voz não transmitia entusiasmo. Rashid percebeu a hesitação da esposa. "Mãe, Hassan, posso falar a sós com Carla?" Quando ficaram sozinhos, Rashid segurou as mãos de Carla. "Você não precisa fazer isso se não quiser. Posso abdicar do trono. Podemos ir para outro país, recomeçar com uma identidade nova. Rashid, você não pode abdicar de quem você é por minha causa. E você não pode se forçar a ser alguém que não é por minha causa." Carla olhou pela janela da casa segura. Lá fora, podia ver jornalistas circulando, tentando conseguir mais informações. Sua vida privada havia se tornado entretenimento público. "Sabe o que mais me incomoda?", disse ela. "As pessoas estão tratando nossa história como se fosse uma fantasia, como se o amor só fosse válido porque você é rico. Mas nós sabemos a verdade. Sabemos, mas o mundo inteiro vai pensar que eu sabia quem você era desde o início." Naquele momento, Ahmad entrou na sala com notícias urgentes. "Precisam ver isso. A história chegou à imprensa internacional." Ele mostrou manchetes da CNN. "Brazilian Nurse Marries Homeless Arab Prince." Da BBC. "Love Story. Nurse Falls for Amnesiac Prince." E da Al Jazeera. "Prince Found After 2 Years Living as Homeless Man in Brazil." A história está se tornando viral nas redes sociais, explicou Ahmad. "Há hashtags trending no Twitter mundo afora." Carla sentiu-se nauseada. Sua história de amor havia se tornado um circo mediático internacional. "Tem mais", continuou Ahmad. "Recebemos solicitações de entrevista da Oprah, do programa da Ellen DeGeneres, da Netflix querendo fazer um documentário." "Parem", disse Carla. "Só parem." 2 horas depois, Maria e José Santos chegaram à casa segura, escoltados por seguranças do consulado. Maria estava visivelmente emocionada, enquanto José parecia atordoado com toda a situação. "Filha", disse Maria, abraçando Carla, "eu vi as notícias. Não consigo acreditar em tudo isso." "Mãe, eu sei que é difícil de entender." José se aproximou de Rashid. "Rapaz, quer dizer príncipe, eu devo um pedido de desculpas." "Senhor José, o senhor não precisa se desculpar por proteger sua filha. Mas eu te julguei pela aparência. Disse coisas duras. O senhor disse coisas de pai. Eu entendo." Maria segurou as mãos da filha. "Carla, você tem certeza de que quer ir para tão longe? É um mundo muito diferente do nosso." "Mãe, há 2 meses eu me casei com um homem que dormia na rua. Qualquer coisa é possível." José riu pela primeira vez em semanas. "Bem, pelo menos agora sabemos que você tem bom gosto para homens. Escolheu um príncipe." A conversa foi interrompida pela chegada de Dr. Henrique, que havia pedido para falar com Carla. Ele parecia genuinamente arrependido.
Carla, vim pessoalmente me desculpar. Minha atitude foi indefensável. Dr. Henrique, o senhor apenas revelou seus verdadeiros valores. Você está certa, e quero fazer algo para reparar meu erro. O hospital quer oferecer seu emprego de volta, com aumento de salário e posição de supervisora. Carla olhou para o homem que havia a demitido por preconceito e agora queria contratá-la porque descobriu que ela era casada com um príncipe. Obrigada pela oferta, doutor, mas não vou precisar. Dr. Henrique insistiu. Carla, pense bem. É uma excelente oportunidade. Rashid se manifestou pela primeira vez na conversa. Dr. Henrique, minha esposa não precisa trabalhar se não quiser. Mas se ela escolher trabalhar, será porque ama a profissão, não porque precisa do dinheiro. A realidade financeira atingiu Dr. Henrique como um tapa. A mulher que ele havia demitido nunca mais precisaria trabalhar na vida. Além disso, continuou Rashid, se Carla decidir exercer a enfermagem no futuro, será para ajudar pessoas que realmente precisam, não para enriquecer hospitais privados. Quando o Dr. Henrique saiu, visivelmente constrangido, Hassan anunciou que era hora de partir para o aeroporto. O jato está pronto e vocês vão viajar com escolta diplomática para evitar a imprensa. Carla abraçou os pais uma última vez. Vou sentir saudades de vocês. Também vamos, filha, mas estamos orgulhosos de você. Você seguiu seu coração e fez a escolha certa. Durante o trajeto para o aeroporto, Carla olhou pela janela do carro blindado e viu sua cidade se afastando. As ruas onde havia crescido, o hospital onde havia construído sua carreira, a pensão onde havia vivido suas primeiras semanas de casamento. Arrependida? Perguntou Rashid. Nervosa, mas não arrependida. Quando chegaram ao aeroporto privado, Carla viu o jato particular pela primeira vez. Era uma aeronave luxuosa, que parecia maior que sua casa da infância. É seu? Perguntou ela. Nosso, corrigiu Rashid. Enquanto subiam as escadas da aeronave, Carla teve uma última visão do Brasil. Em poucas horas, estaria em um reino do outro lado do mundo, vivendo uma vida que jamais poderia ter imaginado. Mas havia uma coisa que ela sabia com certeza. O homem ao seu lado a amaria da mesma forma se fossem pobres ou ricos, príncipes ou plebeus. E isso fazia toda a diferença. Porém, ainda restavam surpresas que nem ela nem Rashid poderiam prever sobre como o mundo os receberia. O voo para a Arábia Zaratina durou 14 horas, com uma escala técnica em Paris. Durante a viagem, Carla teve tempo de processar tudo o que havia acontecido nos últimos dias. O interior do jato particular era mais luxuoso que qualquer hotel 5 estrelas que ela já havia visto em fotos. Poltronas de couro que se transformavam em camas, uma sala de jantar com mesa de mogno e até mesmo um pequeno escritório onde Rashid conversava com ministros do seu país por videoconferência. É sempre assim? Perguntou Carla, observando o marido discutir questões de Estado como se nunca tivesse perdido a memória. Como assim? Respondeu ele durante uma pausa na reunião virtual. Você parece ter nascido para isso. Como se nunca tivesse saído do palácio. Rashid refletiu sobre a observação. É estranho. Quanto mais me lembro, mais natural parece. Mas também me lembro de como era dormir naquele banco da praça, de como era não saber de onde viria a próxima refeição. E não sente falta da simplicidade? Sinto falta da liberdade de ser invisível. Quando você é um mendigo, ninguém te olha realmente. Quando você é um príncipe, todo mundo está olhando. A sultana Amina, que havia observado a conversa do casal, se aproximou deles. Carla, posso conversar com você em particular? Elas se dirigiram para a parte traseira da aeronave, onde havia um pequeno salão privativo. A sultana sentou-se com elegância e estudou Carla com atenção. Minha filha, sei que está nervosa com o que te espera. Quero que saiba que admiro muito sua coragem. Sultana, não me sinto corajosa.
Estou apavorada. Coragem não é ausência de medo, querida. É fazer o que é certo, apesar do medo. A sultana contou então sua própria história. Havia se casado com o pai de Rashid aos 19 anos, saindo de uma família de comerciantes para se tornar rainha. Também não nasci na realeza, Carla. Sei como é se sentir perdida em um mundo novo. Mas a senhora se adaptou, com tempo e paciência, e com muito amor do meu marido. A sultana sorriu. Vejo o mesmo amor nos olhos do meu filho quando olha para você. E se eu não conseguir? E se eu desapontar todo mundo? Então encontraremos outra solução. Mas primeiro, dê uma chance para si mesma. Durante o restante do voo, Hassan explicou para Carla os protocolos básicos da corte, como cumprimentar dignitários, quais roupas usar em diferentes ocasiões, algumas palavras básicas em árabe que a ajudariam nas primeiras semanas. Não se preocupe em decorar tudo agora, disse ele. Você terá professores particulares para tudo: línguas, etiqueta, história do país. Professores particulares, repetiu Carla. Ainda parece irreal. Julius, quando começaram a descida para o pouso, Carla olhou pela janela e viu uma paisagem que parecia saída de um sonho. Havia arranha-céus ultramodernos misturados com arquitetura árabe tradicional, jardins verdejantes em meio ao deserto e um palácio na colina que dominava toda a cidade. Aquele é o Palácio Real, explicou Rashid. Nossa casa. Nossa casa é um palácio, murmurou Carla, tentando fazer a frase soar real. O aeroporto onde pousaram era privativo da família real. Uma comitiva os esperava no terminal. Ministros, assessores, seguranças e dezenas de funcionários do palácio. Carla se sentiu como se estivesse em um filme. Alteza Real, cumprimentou o primeiro-ministro, um homem idoso de barba branca. É uma alegria tê-lo de volta. Obrigado, primeiro-ministro Khalil. Esta é minha esposa, Princesa Carla. Princesa Carla. Ela ainda não havia se acostumado com o título. O trajeto até o palácio foi feito em uma comitiva de carros oficiais. Pelas janelas blindadas, Carla observava a cidade que seria seu novo lar. As ruas eram limpas e organizadas, com uma mistura fascinante de tradição e modernidade. Mulheres usando tanto roupas ocidentais quanto trajes tradicionais árabes, homens de negócios ao celular caminhando ao lado de idosos com turbantes tradicionais. É mais moderno do que eu imaginava, comentou Carla. Nosso país investiu muito em educação e desenvolvimento nas últimas décadas, explicou Rashid. Temos uma das melhores universidades do Oriente Médio e hospitais, que atendem pacientes do mundo inteiro. Hospitais? Sim. Na verdade, estive pensando, se você quiser continuar trabalhando como enfermeira, temos um hospital público que atende refugiados e pessoas carentes. Seria uma forma de você usar sua vocação para ajudar. Carla sorriu pela primeira vez desde que havia saído do Brasil. A ideia de poder continuar ajudando pessoas a reconfortava. O Palácio Real era ainda mais impressionante de perto. Jardins imensos, com fontes de mármore, arquitetura que misturava elementos clássicos árabes com toques contemporâneos, e uma vista panorâmica da cidade e do mar. Quantas pessoas moram aqui? Perguntou Carla enquanto subiam as escadas principais. A família real direta são apenas 6 pessoas, mas há cerca de 200 funcionários que trabalham no palácio, explicou Hassan. 200 funcionários. Carla tentou imaginar como seria ter 200 pessoas trabalhando para ela. Os aposentos que foram designados para o casal ocupavam uma ala inteira do palácio. Havia um quarto principal maior que toda a casa dos pais de Carla, um escritório para Rashid, um closet que parecia uma loja de departamentos e 3 banheiros de mármore com banheiras do tamanho de piscinas pequenas. É grande, disse Carla, tentando não parecer completamente perdida. Podemos mudar a decoração se você quiser, ofereceu Rashid.
Tudo pode ser adaptado ao seu gosto. Uma jovem se aproximou e se curvou educadamente. Alteza, sou Amira, sua assistente pessoal. Estou aqui para ajudá-la com qualquer coisa que precisar. Assistente pessoal? Sim, Alteza. Posso ajudar com sua agenda, roupas, compromissos sociais, qualquer coisa que desejar. Carla olhou para Rashid com uma expressão de pânico. Agenda? Que agenda? Bem, disse Amira consultando um tablet. Amanhã de manhã temos a reunião com a costureira real para seus vestidos oficiais. À tarde, a primeira aula de árabe com o professor Mahmoud. E no final da tarde, o protocolo de apresentação à corte. Apresentação à corte? Rashid segurou a mão de Carla. É só uma formalidade. Você conhece os outros membros da família real e alguns ministros importantes. Quantas pessoas? Cerca de 50, respondeu Amira. Carla sentou-se em uma poltrona que provavelmente custava mais que o salário anual de uma enfermeira no Brasil. 50 pessoas importantes que esperam que eu saiba como me comportar como uma princesa. Carla, disse Rashid, ajoelhando-se ao lado da poltrona, você não precisa impressionar ninguém. Você já impressionou a pessoa mais importante, eu. Mas eles esperarão que eu seja elegante, sofisticada, que eu saiba sobre política e diplomacia. Eles esperarão que você seja você mesma. A mulher que teve coragem de amar alguém que todos desprezavam. Naquela noite, durante o jantar com a família real, Carla conheceu os outros membros da dinastia Al-Zahra. Além da sultana Amina e Hassan, havia o príncipe Omar, irmão mais novo de Rashid, e a princesa Laila, prima deles, que havia estudado medicina em Londres. Carla, disse Laila durante a sobremesa, ouvi dizer que você é enfermeira. Que especialidade? Emergência, principalmente. Trabalhei muito com pacientes carentes. Que coincidência! Sou cardiologista e trabalho no hospital público daqui. Talvez possamos colaborar em alguns projetos. A descoberta de que havia outros membros da família real envolvidos em trabalho social deixou Carla mais tranquila. Talvez ela realmente pudesse encontrar seu lugar naquele mundo. Depois do jantar, Rashid a levou para uma caminhada pelos jardins do palácio. A noite estava estrelada e o perfume das flores criava uma atmosfera mágica. Como você está se sentindo? Perguntou ele. Sobrevivendo. Sua família é muito gentil. Eles te amam porque eu te amo. Rashid, posso te fazer uma pergunta honesta? Sempre. Você não sente falta da vida simples que tínhamos? Do quarto na pensão, das conversas até de madrugada, de não ter 50 pessoas nos observando? Rashid parou de caminhar e olhou para ela. Todos os dias. Mas sabe o que não sinto falta? O quê? Da dor de ver você sendo humilhada por me amar. Da angústia de não poder te dar a vida que você merece, da raiva de ver pessoas te julgando por ter escolhido o amor ao invés do preconceito. Carla abraçou o marido. Eu não preciso de palácios, Rashid. Eu sei, por isso é que você os merece. Se essa história está tocando seu coração, deixa sua curtida e comenta aqui. Qual decisão você tomaria no lugar dela? Sua opinião é muito importante para essa comunidade. Na manhã seguinte, Carla acordou em uma cama maior que seu quarto antigo, com vista para jardins que se estendiam até onde a vista alcançava. Por um momento, ela pensou que estava sonhando. Então se lembrou. Aquela era sua nova realidade. O dia foi uma sucessão de atividades que a deixaram exausta. A sessão com a costureira real envolveu provar dezenas de vestidos para diferentes ocasiões. A aula de árabe com o professor Mahmoud foi intensa, mas ele era paciente e elogiou sua capacidade de aprendizado. E a apresentação à corte foi menos terrível do que ela havia imaginado. Alteza Princesa Carla, anunciou o mordomo real. É uma honra apresentá-la à corte de Zahratina. Carla entrou no salão principal, usando um vestido azul elegante, mas não extravagante, caminhando ao lado de Rashid.
50 pares de olhos a observavam, mas ela conseguiu manter a compostura. Durante a recepção, vários ministros e dignitários se aproximaram para conhecê-la. Suas perguntas eram respeitosas, mas ela percebia a curiosidade genuína sobre a brasileira que havia conquistado o coração do príncipe herdeiro. Princesa Carla, disse o ministro da Saúde, soube que a senhora é enfermeira. Seria possível conversar sobre alguns projetos de saúde pública que poderiam beneficiar de sua experiência? Claro, ministro. Seria uma honra contribuir. Excelente. Temos planos para expandir nossos serviços de saúde para comunidades rurais, e sua experiência com pacientes carentes seria incalculável. Ao final da noite, quando finalmente ficaram sozinhos, Carla desabou na cama com um suspiro de alívio. Sobrevivi, disse ela. Você foi perfeita, respondeu Rashid. Vi vários ministros comentando como ficaram impressionados com sua humildade e inteligência. Rashid, posso te contar uma coisa? Claro! Quando aquele ministro falou sobre usar minha experiência para ajudar comunidades carentes, pela primeira vez desde que chegamos aqui, senti que talvez eu realmente possa fazer a diferença. Sempre soube que você faria. Naquela noite, enquanto Carla adormecia em sua nova vida, ela não sabia que do outro lado do mundo, no Brasil, sua história estava causando uma revolução nas redes sociais. Hashtags como Meu Amor Verdadeiro e Enfermeira Rainha estavam entre os assuntos mais comentados. Sua coragem de amar além das aparências havia inspirado milhões de pessoas. E em poucas semanas, quando as primeiras fotos oficiais do casal real fossem divulgadas, toda a cidade que havia rido dela estaria descobrindo que ela havia se tornado uma das mulheres mais admiradas do mundo. Mas o mais importante já havia acontecido. Ela havia provado que o amor verdadeiro não conhece fronteiras de classe, nacionalidade ou fortuna. 3 meses depois de chegar à Arábia Zahratina, Carla havia encontrado seu ritmo na nova vida. Suas manhãs eram dedicadas às aulas de árabe, que ela absorvia com facilidade surpreendente. As tardes eram reservadas para trabalhar no hospital público, onde havia criado um programa de treinamento para enfermeiros que queriam se especializar em atendimento a refugiados. E as noites eram para os compromissos oficiais, como princesa de Zahratina. Sua Alteza, disse Dr. Ahmed, diretor do hospital. Os resultados do programa são extraordinários. A mortalidade infantil na ala de refugiados caiu 15% nos últimos 2 meses. Carla sorriu, ajustando o hijab que havia escolhido usar durante o trabalho no hospital, não por obrigação, mas por respeito à cultura local. Dr. Ahmed, por favor, quando estamos trabalhando, pode me chamar apenas de enfermeira Carla. Como desejar, enfermeira Carla. Era exatamente assim que ela queria ser lembrada. Não como a brasileira que se casou com um príncipe, mas como a profissional que fazia diferença na vida das pessoas. Naquela tarde, ela estava atendendo uma família de refugiados sírios quando Amira chegou com uma notícia urgente. Alteza, desculpe interromper, mas chegou uma delegação do Brasil. O embaixador brasileiro e uma equipe de jornalistas estão no palácio. Carla terminou de aplicar a vacina na criança e se despediu da família antes de partir para o palácio. Durante o trajeto, Amira explicou a situação. Alteza, a história da senhora se tornou um fenômeno mundial. Há documentários sendo produzidos, livros sendo escritos e até uma minissérie em desenvolvimento. Uma minissérie? Sim. E o governo brasileiro quer oficializar as relações diplomáticas entre os 2 países. Seu casamento com o príncipe Rashid abriu portas para acordos comerciais importantes. Carla havia acompanhado pelas notícias como sua história havia repercutido globalmente, mas ainda se surpreendia com a magnitude do impacto.
No palácio, ela encontrou Rachid reunido com o embaixador brasileiro, Dr. Fernando Costa, e uma pequena equipe de jornalistas. Quando ela entrou no salão, todos se levantaram respeitosamente. Princesa Carla, disse o embaixador, beijando sua mão conforme o protocolo. É uma honra conhecê-la pessoalmente. O prazer é meu, embaixador. Trouxe algumas mensagens especiais do Brasil para a senhora. O embaixador apresentou uma carta oficial do presidente da República, reconhecendo Carla como embaixadora cultural informal entre Brasil e Zaratina. Havia também centenas de cartas de brasileiros que se inspiraram em sua história. Princesa, disse uma das jornalistas, como tem sido a adaptação à vida real? Cada dia é um aprendizado, mas tenho tido o privilégio de trabalhar com causas que sempre foram importantes para mim, só que agora com recursos que jamais imaginei ter. E a saudade do Brasil? Carla olhou para Rachid antes de responder. O Brasil sempre será minha pátria do coração. Mas descobri que o lar não é um lugar, é onde está quem você ama. Durante a entrevista, o embaixador mencionou algo que surpreendeu Carla. Princesa, talvez não saiba, mas sua história mudou a vida de muitas pessoas no Brasil. Houve um aumento significativo de doações para instituições que cuidam de moradores de rua. E várias enfermeiras relataram que se inspiraram em sua história para trabalhar com populações carentes. Sério, muito sério. A senhora se tornou um símbolo de que o amor e a compaixão podem transformar vidas. Após a entrevista, Carla e Rachid receberam uma videoconferência de seus pais no Brasil. José Santos estava completamente recuperado do infarto e havia se tornado uma pequena celebridade local como o pai da princesa. Filha, disse Maria com lágrimas nos olhos, vemos você nos noticiários trabalhando no hospital. Estamos tão orgulhosos. Carla, disse José, aquele Dr. Henrique do hospital ligou ontem. Disse que quer criar um prêmio de enfermagem com seu nome. Carla riu. O mesmo doutor. Henrique que me demitiu por preconceito? O mesmo. Agora diz que sempre soube que você era especial. Pai, as pessoas têm memória seletiva quando convém. Rachid se aproximou da tela. Sogro José, temos uma surpresa. Carla não sabe ainda, mas estou organizando uma viagem ao Brasil mês que vem. Rachid! Exclamou Carla. Sério? Queremos inaugurar um centro de treinamento em enfermagem no Hospital São Lucas, um investimento do reino em educação brasileira. Carla abraçou o marido. Depois de 3 meses, finalmente voltaria para casa. Se você está sempre por aqui, assiste todos os nossos vídeos. E se essas histórias já fazem parte da sua vida, então, que tal dar um passo a mais? Vire membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, entre muitos outros benefícios. 3 semanas depois, o jato real pousou no Aeroporto Internacional de São Paulo. A recepção foi completamente diferente da saída discreta 3 meses antes. Centenas de jornalistas, fãs e autoridades esperavam a chegada do casal real. Princesa Carla, gritavam os fotógrafos. Carla usava um vestido elegante, mas simples, e cumprimentava a todos com a graça que havia aprendido nos últimos meses. Mas quando viu seus pais na primeira fila da recepção oficial, toda a compostura real desapareceu. Mãe, pai, disse ela correndo para abraçá-los. As fotos daquele momento correram o mundo. Uma princesa árabe correndo para abraçar os pais brasileiros de classe média, com lágrimas nos olhos e sorriso no rosto. A agenda no Brasil incluía a inauguração do centro de enfermagem, visitas a instituições que cuidavam de moradores de rua e um encontro especial no Hospital São Lucas. Quando Carla entrou no hospital onde havia trabalhado, foi recebida com uma ovação dos funcionários. Doutor, Henrique a aguardava no saguão principal, visivelmente nervoso. Princesa Carla, disse ele, fazendo uma reverência exagerada.
Doutor Henrique, respondeu ela educadamente, mas sem calor na voz. Princesa, preparamos uma homenagem especial. Gostaríamos de nomear a nova ala de emergência como Ala Princesa Carla. Carla olhou ao redor do hospital, vendo os funcionários que a conheciam desde sempre. Alguns a haviam apoiado, outros a haviam julgado. Doutor, Henrique, agradeço a honra, mas tenho uma condição. Qualquer coisa, princesa. A ala deve se chamar Ala do Amor Sem Fronteiras e deve atender exclusivamente pacientes carentes, sem nenhum tipo de discriminação. Dr. Henrique hesitou apenas um segundo antes de concordar. Claro, princesa, como a senhora desejar. Mas o momento mais emocionante da viagem foi quando Carla e Rashid visitaram a praça onde ele costumava dormir. Uma multidão havia se reunido, incluindo muitos moradores de rua que o conheciam. Rashid, Rashid! Gritou um homem idoso que se aproximou. Sou eu, João. Você se lembra? Dividíamos comida na esquina da igreja. Rashid abraçou o homem. Claro que lembro, João. Como você está? Bem melhor, graças a você. Depois que sua história saiu nos jornais, muita gente começou a ajudar a gente. Consegui um emprego e um quarto para morar. Carla observou o marido conversando com seus antigos companheiros de rua. Ali estava a prova de que, apesar de todos os títulos e riqueza, ele continuava sendo a mesma pessoa que ela havia se apaixonado. Durante a visita, eles anunciaram a criação de um fundo de $10 milhões para programas de assistência a moradores de rua no Brasil, administrado em parceria com organizações locais. Na última noite da viagem, houve um jantar oficial no Palácio da Alvorada, com a presença do presidente da República. Durante o discurso, Carla falou sobre como sua experiência havia mudado sua perspectiva sobre vida e amor. Há um ano, eu era uma enfermeira solteira que se sentia pressionada pela sociedade. Hoje, sou uma princesa que aprendeu que o amor verdadeiro transcende qualquer barreira. Minha história não é sobre uma Cinderela que encontrou seu príncipe. É sobre duas pessoas que se encontraram quando mais precisavam e que descobriram que juntas podiam fazer muito mais pelo mundo. O presidente se dirigiu ao casal. Princesa Carla, príncipe Rashid, vocês provaram que o amor pode construir pontes entre culturas, países e classes sociais. São um exemplo para o mundo. Quando voltaram para Zahratina, Carla estava diferente. A viagem ao Brasil havia confirmado que ela havia feito a escolha certa, mas também que sua nova vida havia um propósito maior que ela mesma. Rashid, disse ela durante o voo de volta, quero expandir nosso trabalho humanitário. Como assim? Quero criar uma fundação internacional. Algo que una minha experiência em saúde com os recursos que temos agora. Conte-me mais. Enfermeiros Sem Fronteiras. Podemos treinar profissionais de saúde para trabalhar em zonas de conflito, áreas de refugiados, regiões carentes. Imagine o impacto que podemos ter. Rashid sorriu. Por isso eu te amo. Você poderia viver uma vida de luxo e comodidade, mas escolhe usar sua posição para ajudar outros. 6 meses depois, a Fundação Carla Rashid para a Saúde Global estava operando em 15 países. Carla havia se tornado uma das personalidades humanitárias mais respeitadas do mundo, e sua história continuava inspirando pessoas em todos os continentes. Em uma entrevista para a CNN, um ano após deixar o Brasil, ela foi perguntada sobre qual havia sido a maior lição de toda a sua experiência. Aprendi que o amor verdadeiro não é encontrar alguém que completa você, mas encontrar alguém que inspira você a ser a melhor versão de si mesmo. Quando me casei com Rashid, pensei que estava salvando ele. Na verdade, nós salvamos um ao outro. E qual conselho daria para pessoas que estão enfrentando pressão da sociedade por suas escolhas amorosas? Que escutem o coração, mas não fechem os olhos para a realidade. O amor é importante, mas não é suficiente sozinho. É preciso trabalhar todos os dias para construir uma vida junto.
E, principalmente, nunca deixem que o preconceito ou a opinião alheia determinem quem vocês podem amar. Hoje, 5 anos depois daquele casamento no cartório que chocou uma cidade inteira, Carla e Rashid são pais de gêmeos, Omar e Maria, nomeada em homenagem à avó brasileira. A fundação que criaram já treinou mais de 10.000 profissionais de saúde e opera em 30 países. A pensão onde viveram suas primeiras semanas de casamento foi transformada em um centro de acolhimento para imigrantes. A praça onde Rashid dormia agora tem uma placa discreta que diz: "O amor não conhece fronteiras." E Dr. Henrique, ele realmente criou o prêmio de enfermagem com o nome de Carla, mas aprendeu a dar valor às pessoas pelos seus atos, não pela sua condição social. E assim terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como ela te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.